Olá, eu sou Françoise Lira e esse é o podcast mais feminino do Brasil. A gente traz aqui temáticas voltadas à saúde, ao empreendedorismo feminino e hoje a gente vai trazer voltado à saúde, mas é saúde emocional e também ao empreendedorismo, porque a gente vai juntar as duas coisas e a gente tem uma convidada muito especial aqui que daqui a pouquinho eu já vou apresentar. Pode deixar comigo. Gente, para falar sobre esse assunto que abrange as duas áreas, saúde e empreendedorismo, eu não poderia trazer ninguém menos que a Carol Campos. Carol, seja muito bem-vinda. Feliz demais por você estar aqui com a gente para abordar esse assunto. Fala pra gente aqui um pouquinho do seu trabalho. Você está agora com um método que é a Tríade das Emoções. Conta pra gente como que isso pode ajudar as mulheres que têm dificuldade de empreender. Fala pra gente desse método e como que as mulheres podem vencer esse medo, essa insegurança de empreender por conta do machismo que hoje existe, né? De que as mulheres não são capazes, que elas são mais inseguras. Fala pra gente, por favor. Fran, quero agradecer imensamente o convite. É sempre uma fantástica oportunidade poder falar sobre esse assunto e poder compartilhar com você também, que está aí à frente de tantas mulheres, ajudando outras pessoas a fazerem diferente aqui no mercado de trabalho. E a gente vai abordar alguns aspectos que dizem do feminino e do masculino no mundo do trabalho, no empreendedorismo e na nossa vida. Mulheres que enfrentam desafios de empreender em um mercado que tem tantas questões aí de um posicionamento mais masculino, um posicionamento mais feminino. E isso tem muito a ver com a Tríade, que é um método que eu desenvolvi, que eu também vou explicar um pouco mais como que isso funciona. Tá, então já fala pra gente como que a Tríade pode ajudar essas mulheres. E pode ajudar homens também, né? Porque hoje a gente vai abordar aqui mais sobre a mulher. Mas a gente entende e sabe que é para ajudar qualquer um dos dois. Exatamente. Fran, esse conteúdo, esse método, ele foi desenvolvido baseado nos meus atendimentos. Então eu estava ali no consultório, fazia alguns atendimentos e percebia que as pessoas tinham assuntos que eram repetidamente trazidos para o consultório. E quando eu via que esse assunto se repetia, eu falava, tem que ter um eixo comum e uma forma de lidar com todos esses aspectos para que eu possa ajudar as pessoas também dentro de uma metodologia que não seria apenas o meu formato de atendimento vindo da psicologia e das outras formações, mas também de uma maneira que eu pudesse identificar assuntos comuns e pudesse lidar com esses assuntos de forma bem específica. E aí veio então a Tríade das Emoções, onde a gente identificou que tempo, espaço e dinheiro é o que realmente abala as nossas emoções. Isso nos afeta emocionalmente e afeta todo mundo que está ao redor. Então, a partir do momento que eu entendo esses três elementos, eu consigo ter mais harmonia e mais equilíbrio emocional. Você acredita que as mulheres elas se sentem mais afetadas, mais prejudicadas por conta do emocional do que os homens? Porque os homens são mais racionais, né? A mulher mais emocional. Então, a emoção, ela assim, tem um ponto negativo assim, para a mulher empreender, para ela ter coragem, para ela desbravar? Como eu faço atendimentos em consultório, de homens e de mulheres, então eu atendo homens, cerca de 40% do meu atendimento é de um público masculino, 60% é de um público feminino. Então a gente pode imaginar o seguinte, que historicamente a gente ouve que os homens são mais racionais, que eles fazem as coisas de forma mais organizada, são mais metódicos, são mais objetivos, e que as mulheres, pelo emocional e por serem multitarefas, elas vão ter uma tendência a variar muito esses estados emocionais. Só que a gente tem uma tendência também em consultório de observar que os homens também são impactados pelas emoções, e por isso muitas vezes eles não conseguem realizar ou executar coisas que são importantes nas vidas deles. Então, de um modo geral, a gente tem uma ideia de que homens e mulheres têm essa diferenciação entre o racional e o emocional, e na prática a gente vai ver que essas coisas se misturam, só que elas ainda são muito sutis. Porque quando você vê o homem provedor, pai de família, você imagina que ele é ele é a base da estrutura familiar, por exemplo, e que as pessoas ali naquela estrutura poderiam confiar nele. Só que a gente tem visto aí uma inversão
desse papel e desse lugar. A gente tem muitas mulheres trabalhando como base da família, sendo a base da família, tanto para a questão financeira quanto para as questões emocionais. E aí que vem a questão que a gente quer trazer aqui hoje, né, Fran? Para a gente pensar assim, esse empreendedorismo que tem mudado no empreendedorismo feminino, nesse universo feminino, como que as coisas estão acontecendo. É bem interessante. Mas você acredita assim, que existe um preconceito ainda na sociedade, principalmente dos homens, né? Principalmente dos homens mais machistas, de que a mulher ela não consegue empreender, ela não dá conta de empreender por ser mais sensível, por não conseguir se impor. Você acha que tem muito disso ainda? Ainda acontece. E eu estava acompanhando. Como que a gente aqui, pode mudar isso, né, nessa mentalidade dessas pessoas? Eu vejo que isso hoje ainda faz parte de uma estrutura que diz que a mulher não é capaz de estar à frente de negócios, de empresas, de famílias, de estruturas aonde ela possa estar no lugar de destaque. Então, existem alguns ambientes onde a mulher vai ter mais desafios de estar à frente, de ser destaque, e é isso que nos preocupa. Pelo seguinte, o emocional da mulher, ele tende a ser mais ocupado com questões, muitas vezes, que além da questão familiar, tendo ou não filhos com quem ter que lidar, ela ainda tem as questões que são do ambiente social, que cobra muito dessa mulher uma responsabilidade maior, um equilíbrio emocional maior, e que muitas vezes é difícil ter essa harmonia aí acontecendo. Então, o ambiente masculino, ele pressupõe que vai haver um equilíbrio, uma racionalidade maior do que no ambiente mais caracterizado pelo feminino. Que bom, assim, eu acho que tá tendo uma grande reviravolta. Assim, tá bem mais fácil hoje em dia empreender do que algum tempo atrás, né? E tem algumas alternativas que eu acho que ajudam muito a mulher a empreender, que são as redes de apoio. E eu acho que uma das redes de apoio que existe hoje muito, está bem assim, difundido, são os grupos de network. Né? Você acredita também que esses grupos de network, eles podem ajudar essas mulheres a desbravarem, a conseguirem, né, se unir, terem mais força? Como que você acha que o network pode ajudar mesmo essas mulheres a conseguir? Estar em rede possibilita a gente fazer muito mais negócio. E quando a gente participa de uma rede de networking e a gente tem ali atividades acontecendo com frequência, a gente tem a possibilidade de apresentar os nossos negócios, de falar sobre os nossos negócios e principalmente aprimorar o que a gente tem feito, aprimorar a nossa estrutura, o que a gente idealizou, o que a gente empreendeu e também conseguir apoio de outras pessoas que estão fazendo a mesma trajetória, que estão passando pelas mesmas dificuldades e os mesmos desafios. Então, estar em estruturas que apoiam mulheres nesse empreender é de extrema importância, uma vez que, estando juntas, a força dessas mulheres e o apoio entre essas mulheres fica ainda maior. Eu quero deixar aqui também enfatizar que tão importante quanto estar em grupos apenas de mulheres, né, tipicamente femininos ou exclusivamente feminino, é muito importante que a gente também participe de grupos heterogêneos. Tem que ter mulheres e homens, porque os hormônios precisam ser equilibrados, Fran. Bem interessante. Senão acaba ficando, tipo assim, uma coisa muito de clubes, né, de luluzinhas, né? Vamos deixar isso mais para diversão, né, para os momentos assim de lazer, mas é interessante então que tenha que todos, né, participem de grupos que tenham homens, que tenham mulheres, né, para mostrar a força de que todos somos iguais. Exatamente. Estando apenas com mulheres, a gente vai falar sobre muitos assuntos e esse apoio vai acontecer desde que sejam grupos, sejam estruturas saudáveis, porque a mulher junto ela também tem uma tendência a competir. E ela tem uma tendência também a sabotar o que a outra pessoa está fazendo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter grupos só de mulheres, né? Exatamente. Você claro que precisa que aconteça os dois. Isso, exatamente. Então é importante que você participe as mulheres que estão assistindo, né? Que participem de grupos que são tipicamente femininos e entrem nesses grupos para observar e para perceber, para se vivenciar ali como mulher, lidando com outras mulheres, ok?
E, paralelamente, ter também a participação, fazer parte de grupos onde você tem essa mescla, homens e mulheres, é muito importante. Porque o homem traz pra gente essa praticidade, essa objetividade, esse pé no chão de falar que vamos fazer, vamos desembolar. Então, os homens nos ajudam muito nisso, Fran. Cada um pode contribuir de alguma forma. A mulher vai contribuir de alguma forma com o homem também, né? Exatamente. E o nosso lado mais emocional, mais feminino, mais acolhedor, ajuda muito aos homens também. Sim, muito interessante. Empreender é desafiador, tanto para o homem quanto para a mulher. Você vai entrar no negócio, criar alguma coisa que não existe, tenha um medo, tenha insegurança de não dar certo, isso tanto para homem quanto para mulher. Mas eu acredito que para a mulher, ainda mais por conta dessa cobrança, desse descrédito que tem, né, que a mulher é mais sensível, não consegue se impor. Como que a gente pode mudar esse pensamento, né, e mostrar para essas mulheres que elas são capazes, de que elas podem, de que elas conseguem, que elas são iguais, né, aos homens nesse sentido, que elas conseguem também empreender e vencer. E aí eu vou trazer então os elementos da tríade para te explicar esses aspectos, para eu conseguir responder essas questões. A mulher busca primeiro espaço, o espaço no ambiente de trabalho, espaço no mercado, espaço na vida profissional. Então ela tem o desafio de fazer acontecer em alguns espaços. Só que além desses espaços que são do âmbito profissional, ela tem também os espaços do cuidado, do zelar, e como eu disse anteriormente, com ou sem filhos, ela tem um ambiente familiar que ela precisa fazer parte, que ela está inserida e que ela tem responsabilidades também sobre esse ambiente familiar. Então a primeira questão é, quando a gente trata de espaço, a mulher precisa conquistar esses espaços e conseguir fazer isso de forma organizada. Então, o primeiro grande fator que a gente vai observar qual é o espaço que essa mulher busca conquistar e como ela vai fazer como ela vai caminhar nesses lugares. E ninguém para pensar o seguinte, eu estou indo empreender e eu estou buscando o meu ambiente, o meu lugar, o meu espaço. Ela só vai. E quando ela chega e ela se depara com conflitos, com desafios, com enfrentamentos, com N situações, porque nem tudo são flores, né? Elas vão chegar nesses lugares e não saber muito o que fazer. Então eu falo, se prepara para estar no ambiente, para você conseguir também conquistar e sentir essa segurança. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o fator tempo. Então a mulher quer empreender, ela tem os desafios do cuidar dos fazeres, dos afazeres de casa, ou mesmo da carreira, ou da vida social. E ela não consegue se organizar e se gerenciar no tempo. E eu posso dizer o seguinte, homens e mulheres, a maior parte das pessoas não consegue se organizar, se administrar e gerenciar o próprio tempo. E qual que é o impacto disso? Uma vez que ela não consegue se organizar e se gerenciar nisso, ela deixa de fazer coisas e desequilibra, sai do estado de equilíbrio que ela passa a ser responsabilizada ou se sentir culpada por não estar conseguindo dar conta de tudo. Porque eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta dos afazeres e eu ainda tenho que empreender, é muita coisa. Mas tudo depende desse gerenciamento do tempo. Então esse seria um dos motivos pelos quais as mulheres evitam empreender, achar que não vai dar conta, de que não vai conseguir gerenciar o tempo. Isso seria uma grande dificuldade, o gerenciamento de tempo. Então o ideal seria então ela buscar ajuda, às vezes até psicológica, né? Fazer treinamentos com uma tríade das emoções para ajudá-las, né, Exatamente, Fran. Nessa dificuldade. Ela já tem o desafio de fazer o que precisa ser feito. Se tiver ainda com filhos, é muito comum eu ouvir assim, as pessoas dizerem, mas eu tenho filhos, eu não tenho como gerenciar meu tempo porque eu dependo do tempo da criança. Eu falo muito pelo contrário, a criança veio depois, o seu tempo já deveria estar organizado para a chegada dessa criança. Então não é a criança que define seu tempo, é você quem vai definir para a criança como que o tempo vai ser gerenciado. É claro que muda a estrutura da casa inteira, a programação da casa muda, só que você precisa tomar frente para poder fazer as coisas acontecerem. Então isso é muito importante. Mas então eu acredito que para a mulher é muito mais difícil empreender do que para o homem. O homem geralmente está ali, vai lá, empreende, ele não... A maioria, né, hoje em dia isso tem mudado bastante, mas a grande maioria
não tem responsabilidades em casa, né, como as mulheres que têm que cuidar dos filhos, que têm que ir nas reuniões de escola, que têm que gerenciar o lar, né, e ainda empreender. Então, eu acredito que é bem mais difícil. Né? E esse ponto é super polêmico, porque a gente vai ter também situações em que as mulheres estão empreendendo e os homens estão em casa com as crianças. Acontece, né? Mas assim, são poucas pessoas ainda fazendo isso, porque o universo masculino ainda não permite que o homem faça essa mudança, dele ser a pessoa que vai cuidar da casa e das crianças, enquanto a mulher sai para empreender. Ou mesmo, na discrepância entre a mulher empreendendo e dando certo, fazendo sucesso, e o homem não tendo tanto sucesso assim. Então, muitos relacionamentos também acabam porque a mulher começa a ganhar um lugar, um espaço muito diferente do que o homem está vivenciando na realidade dele, e aí ele não dá conta daquela explosão ali de sucesso mesmo, de prosperidade, e acaba que o relacionamento fica incompatível. E que bom se ficar incompatível e tiver essa ruptura, porque cada um cresce a seu modo. Entendo. Então, assim, muitas mulheres realmente devem ter essa dificuldade, né, de gerenciar esse tempo, e acredito que muitas desistem, né, por conta de não conseguir, desistem de sonhos, né, que elas têm de empreender, de fazer diferente, de serem protagonistas, né, de suas histórias, assim, profissionais. Isso é triste, né? Bom seria que todos conseguissem conciliar e que seus esposos, seus companheiros conseguissem ajudar nesse sentido de ajudar em casa mesmo, ajudar com os filhos, né? Porque ele está empreendendo, está tendo sucesso, que ela também empreenda, que ela também tenha sucesso. Eu acho que aí também vale muito, né, a ajuda um do outro. Isso, e a comunicação é fundamental. Então, quando a mulher conversa com o cônjuge, ou ela conversa em casa, se ela não tá num relacionamento, não está casada, não está namorando, ela está ali sozinha precisando empreender, ainda assim ela vai ter pessoas ao redor. E ela vai precisar dizer para essas pessoas quais são os projetos dela, o que ela tem feito e no que ela tem trabalhado. Porque as pessoas só vão entender qual é a importância do trabalho dela, da atividade dela, a partir do momento em que ela trouxer isso de forma clara para quem está em volta. Sensacional. Carol, para as mulheres que estão ouvindo, né, tudo isso que você falou, dessas dicas, e que elas não sabiam que poderiam ter esse tipo de apoio nesses treinamentos, esses métodos, tipo esse que você criou, você tem esse método aqui em Belo Horizonte, mas você pensa em fazer um método também online para as mulheres, né, do Brasil que querem? Fala pra gente. Sim. A Tríade das Emoções, ela acontece com uma aplicação dentro de consultório. Então, as pessoas que são os meus clientes, eles vão ter em algum momento os assuntos sendo todos ali amarrados em tempo, espaço e dinheiro. E a gente vai pegar esses 3 elementos nesse triângulo e a gente vai analisar situações da vida cotidiana para a gente conseguir melhorar e performar mais em relação às emoções. Então, é possível fazer no formato de consultório. Então, todos os clientes passam de forma bem objetiva ou indireta por esse conteúdo. O outro formato é a mentoria, então a pessoa pode vir e receber um processo de mentoria para a gente poder aplicar a tríade na íntegra e aí ter mais resultado ainda, porque aí pega a questão profissional, pega mesmo o posicionamento da pessoa em relação a vários aspectos da vida. E hoje a gente tem também a tríade no formato online, que é um formato de imersão. Então, no mês de março de 2023, vai ser disponibilizado esse formato de imersão, onde vão acontecer 3 encontros aos sábados, por 3 horas. A gente vai falar sobre os 3 elementos, tempo, espaço e dinheiro. E quando a gente faz esse formato de imersão, eu gero vários questionamentos e atividades práticas que, ainda que online, as pessoas vão estar muito próximas, porque a gente vai abrir uma comunidade para que as pessoas discutam essas dificuldades. Minha dificuldade de organizar meu espaço, a dificuldade de organizar e gerenciar o meu tempo e principalmente a minha dificuldade de fazer o dinheiro, que é um ponto-chave crucial para a gente abordar aqui, que diz respeito a essa mulher que vai empreender, ela busca também prosperidade financeira e para algumas mulheres independência financeira, que vai estar diretamente associada a essa liberdade emocional. Sensacional. E essa tríade das emoções, ela não é só para as mulheres, a gente está falando aqui, é para qualquer pessoa que queira empreender, que queira conseguir, né, gerenciar o tempo, ter sucesso, ter prosperidade.
É para qualquer pessoa. E a gente fala, eu tenho um olhar que se volta para o empreender, tem um público que está ali entre 30 e 50 anos, que são pessoas que estão muito ativas no mercado, não dizendo que outras pessoas também não possam participar, mas são pessoas que precisam, assim, fazer um movimento rápido de transformação na vida delas. Então, a Tríade vem com esse objetivo, transformar a sua vida rapidamente através dessa identificação e esse trabalho. Parece que é muito simples falar de tempo, espaço e dinheiro, mas tem uma complexidade que só participando para saber como é. Por isso muitas pessoas desistem, né? Exatamente. Que bom que agora a gente tem alternativas como essa, Carol, porque há um tempo atrás com certeza era muito mais difícil. Então, assim, eu fico muito feliz, muito grata por pessoa como você, assim, né, desenvolver métodos aqui, assim, que possam estar ajudando as pessoas, né, a conseguir realizar seus sonhos, a conseguir empreender, ter sucesso. E aproveitar e te agradecer também pela sua presença aqui. Com certeza esse assunto, assim, é muito interessante, vai surtir muito efeito, muitas pessoas também vão procurar saber mais sobre isso. Queria te agradecer, te convidar para voltar outras vezes. Tá sempre que precisar, sempre que me convidar, estarei aqui com certeza. A gente vai ter muito assunto para falar. Fran, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. E desejo muito sucesso e prosperidade para você hoje e sempre. Obrigada, queria agradecer você também que ficou até aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreve, dá um curtir, manda para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto. E fique aqui com a gente nos próximos vídeos, nós vamos trazer muitos assuntos assim como esse. Agradecer também o Jean Assis, que é o estúdio, né, que faz esse projeto acontecer. Obrigada, Jean. Até mais, gente. Até a próxima.